Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou médico, pós-graduado em Geriatria e Medicina Intensiva. E aqui nesse canal eu vou te ensinar como cuidar do paciente idoso com o máximo de conhecimento e segurança. Hoje, o tema de hoje é um tema bastante prevalente, é um tema que diariamente eu recebo essas queixas no consultório, né? Inclusive hoje pela manhã até eu tive uma queixa, na verdade um feedback muito importante de um direcionamento que eu fiz para um tratamento que teve um sucesso muito grande, né? O tema de hoje a gente vai falar sobre insônia. Eu tenho certeza que se você que é idoso, que é idosa, em algum momento da sua vida você já não teve essa queixa, você conhece alguém, ou no seu cuidado, como um cuidador de idosos, você conhece alguém que já cuidou de alguém que já teve essa queixa, né? A insônia, primeiro a gente precisa quebrar aí alguns conceitos que são muito arraigados do que é insônia, né, do tipo de insônia, se é insônia de manutenção, se é insônia de início, né? Com relação ao tratamento, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender, né, com a última diretriz, né, do tratamento principal para o tratamento da insônia no idoso. Então, primeiro a gente tem que definir o que é insônia, né? Insônia é uma dificuldade para iniciar o sono, né? Aquele paciente, aquele idoso que fica horas rodando para a cama de um lado, de outro, né? Até que consiga realmente iniciar o processo do sono, ou aquela insônia de manutenção, né? Que é aquele caso na qual o paciente inicia o sono, né? Mas de madrugada, no início da madrugada, ele acorda e não consegue retomar esse sono, o padrão de sono, ficando muitas vezes até amanhecer o dia acordado, né? Então, a gente tem basicamente esses dois tipos de insônia que é importante a gente classificar. Agora, para que a gente considere insônia, né, primeiro essa queixa tem que ser pelo menos, né, 3 noites por semana nos últimos 3 meses, ou seja, não é um quadro eventual de uma preocupação que o idoso possa estar tendo, alguma situação emocional que vivenciou, que pode perdurar aí algumas semanas só, a gente não considera como insônia. Tem que ter pelo menos 3 noites por semana durante 3 meses para a gente para que a gente considere realmente um diagnóstico de insônia. E lembrando que essa insônia, ou seja, essa alteração, tem que ter algumas características durante o dia, como, por exemplo, o idoso ter sonolência excessiva durante o dia, tirando pequenos cochilos, né, dormindo muitas vezes em situações sentado, numa fila de banco, numa espera de um consultório médico. Então, um quadro de sonolência incontrolável, né? Então, se o paciente tiver esse quadro de sonolência incontrolável e perda de funcionalidade, ou seja, ele deixar de fazer coisas que antes ele fazia por conta dessa sonolência, então a gente já considera como doença, já considera como um problema que deve ser levado ao profissional de saúde para que seja precocemente já iniciada a terapêutica. O que a gente também tem que diferenciar, né, são causas que o idoso pode ter que possa atrapalhar o sono. Por exemplo, é muito frequente o idoso que tem algum problema prostático urinar mais durante a noite, acordar mais vezes durante a noite para urinar, é o que a gente chama de noctúria. O idoso que tem esse quadro de noctúria, certamente ele não vai conseguir dormir, né? Vai ter todos aqueles sintomas que eu falei durante o dia, aquela sonolência excessiva diurna, perda de funcionalidade, mas não por conta de uma insônia, né? Por conta de um quadro subjacente que não permite que o idoso tenha uma noite de sono adequada, né? Ou seja, não é uma insônia primária, é um quadro secundário, né? Então, o idoso que urina muito à noite é uma causa também que pode privar, né, dificultar que tenha um sono de qualidade. O idoso que tem um quadro de insuficiência cardíaca, por exemplo, muitas vezes, quando ela está descompensada ou em fases mais avançadas, quando a pessoa se deita, acontece uma falta de ar, né? Isso tem até um nome médico, a dispneia paroxística noturna. É um quadro que
quando a pessoa deita, piora a falta de ar até pela própria posição de gravitacional. Quando deita, é como se o pulmão ficasse encharcado de líquido, né, de sangue, e dificultasse a troca gasosa, a oxigenação. Então, o paciente, né, portador desse quadro de insuficiência cardíaca, ele tem que ficar mais sentado para poder respirar adequadamente. E isso vai contribuir para uma perda de qualidade do sono, fazendo com que durante o dia tenha todos aqueles quadros, aqueles sintomas. Né? Outro quadro também que pode atrapalhar a noite de sono é um paciente que tem um quadro de uma dor crônica, por exemplo. Então, ele não vai conseguir dormir, não por um problema de insônia, mas por conta de uma dor. E essa dor, se dificultar um sono de qualidade, durante o dia ele vai ter sonolência excessiva, ele vai ter perda de funcionalidade, podendo ter até perda cognitiva, esquecimento, mas tudo por conta de uma privação de sono, uma dificuldade, né, de ter um descanso adequado, né, com relação ao sono. Né, o nosso sono, né, serve para basicamente para descansar o nosso cérebro e para descansar o nosso corpo também. A gente tem algumas fases do sono, que são fases mais profundas, são fases mais superficiais, são fases do sono na qual nós temos experiências mais vívidas, né, servem até para consolidar, né, parte da memória do que ocorreu no dia. Então, todas as fases do sono são fundamentais, né, para que nós tenhamos toda a fisiologia alcançada, né, do objetivo, né, do sono. Então, já no envelhecimento, né, na senescência, né, para quem acompanha minhas aulas, para quem faz meu curso, sabe que a gente tem um módulo só dedicado, né, a ensinar essa questão do que é e faz parte do envelhecimento normal e o que é o envelhecimento patológico. Né? Então, no envelhecimento normal, existe sim uma alteração no padrão do sono. Ou seja, o idoso ele tende a diminuir a quantidade de horas por noite, né? Digamos que da vida inteira dormia 7, 8 horas, no envelhecimento existe realmente fisiologicamente uma diminuição dessa quantidade de sono, dessa quantidade total de sono, fazendo com que ele possa dormir aí 5, 6 horas, né? Muitas vezes sem ter nenhuma repercussão durante o dia. Né? Por que a definição de sono não diz a quantidade de horas de sono, diz só se vai ter algum distúrbio de perda de funcionalidade ou sonolência durante o dia. Porque muitas vezes a pessoa pode dormir 4, 5 horas e ok, não ter problema nenhum, não ter nenhum quadro de sonolência no outro dia, nenhuma alteração. Então, lembrando que no processo de envelhecimento existe realmente uma diminuição da quantidade de sono e existe também uma superficialização do sono, ou seja, o sono fica muito mais superficial. Né? No estudo, numa polissonografia, que é um estudo do sono, das ondas cerebrais durante o sono, né, o idoso, na fase que seria uma fase de aprofundamento do sono, ele tem uma superficialidade. Então, ele acorda mais fácil, acorda mais vezes, né, tem mais despertares noturnos, que é o que a gente chama. Então, ele acorda, o sono fica mais picado. Né? Então, isso faz parte também do envelhecimento normal. Né? Mas isso não pode ter repercussão no outro dia. Não pode ter repercussão como sonolência, como perda de funcionalidade e perda cognitiva. Outra alteração também fisiológica, ou seja, outra alteração normal que acontece com o envelhecimento, a gente chama de matutinidade. O idoso tende a dormir um pouquinho mais cedo, né, e acordar um pouco mais cedo também. Então é aquele idoso que 9, 10 horas da noite já está na cama, já está dormindo, né, e das 5, 6 horas da manhã ele já tem um despertar. Né? Então, por mais que ele acorde cedo, né, muitas vezes ele não necessariamente vai ter aqueles sintomas que a gente caracteriza como insônia, né, aqueles sintomas como perda de sonolência excessiva e perda de funcionalidade, né, até perda cognitiva. Né? Então, essa alteração, essas são as principais alterações com relação ao padrão de sono que a gente identifica no idoso. Não está relacionado à insônia. Outro ponto também que é muito frequente, né, quando a gente começa a questionar, como a gente começa
a investigar, a fazer uma anamnese, alguns questionamentos para o paciente e para o cuidador, né? Quando tem essa queixa de insônia, né, a gente faz algumas perguntas de como é a rotina, por exemplo. Então, pode falar, olha, a rotina geralmente acorda, o idoso aí acorda isso às 6 horas da manhã, né, toma a medicação de jejum, depois já toma um café da manhã, dá 9 horas, já cochila um pouquinho até a hora do almoço, aí cochila das 9 às 11, acorda, almoça, depois do almoço tira uma sonequinha aí de 2, 3 horas, né, aí chega à noite e tem a dificuldade para dormir, né? Então, se a gente for pegar, somar esses pequenos cochilos durante o dia, né, certamente vai dar muito mais aí do que 8, 9, 10 horas de sono total durante o dia. Então, na verdade, isso não é uma insônia, né? Isso é um padrão de sono, né, que não está bem distribuído, né? Na verdade, está distribuído durante o dia, que deveria ficar só durante a noite. Então, isso acontece com muita frequência. Então, é muito fácil. A gente não precisa fornecer nem prescrever nenhum medicamento, é só orientar a evitar esses pequenos cochilos, né? Em 2, 3 semanas no máximo, ocorre uma normalização aí desse ciclo do sono, né? Outra característica também que a gente observa, né, é quando existe uma alteração na rotina, né, do cuidador para o idoso. Ou seja, o idoso ele dorme muito cedo, muitas vezes aí ele vai dormir 7, 8 horas da manhã, acorda 4 horas da manhã, por exemplo, vai ter aí uma quantidade de horas razoável. No outro dia vai estar tudo certo, mas muitas vezes é uma queixa que o cuidador traz de que o paciente não está dormindo, que o idoso não está dormindo, que está acordando muito cedo e fica perambulando pela casa, e levanta, vai tomar café, né? Então isso atrapalha toda a rotina familiar, né? E quando a gente pergunta, quando a gente identifica realmente a rotina do paciente, a gente percebe que não existe uma insônia. Na verdade, não está, né, a rotina do idoso não está batendo, vamos dizer, não está encaixando com a rotina da casa. Então, isso passa a incomodar o cuidador, os cuidadores, a família, né? Então, o que vem muitas vezes como queixa de insônia. Um ponto também que é muito importante a gente caracterizar, né, é que muitas vezes essa queixa vem do familiar, vem do filho, né, vem do marido ou da esposa, né, como uma queixa de insônia, só quando a gente pergunta, né, não existe nenhuma alteração de sonolência durante o dia, né, para o paciente está ok, não tem problema nenhum. Ele diminuiu o padrão de sono, modificou o horário do sono, só que para ele não tem queixa, não tem alteração, não tem sonolência, não tem perda de funcionalidade. Então, mesmo que tenha uma diminuição de horas, a gente não considera um quadro desse como um quadro de insônia, né? A gente orienta muitas vezes a família, né, que esse quadro realmente não caracteriza o insônia, né, para que tente, né, se encaixar e entender esse ciclo natural aí do envelhecimento, que é essa alteração do sono. Uma coisa que a gente tem que sempre pensar também, com relação, além desse questionamento, de tentar identificar a rotina do idoso, né, com relação a esses pequenos cochilos, tentar alterar aí esse ciclo, né, sempre questionar o uso de medicamentos, né? Na verdade, tudo na geriatria, a gente tem que sempre pensar em medicamentos. Geralmente são idosos com vários medicamentos, com várias patologias. Cada medicamento pode ter algum efeito colateral indesejável. A interação entre os medicamentos podem causar algumas interações indesejáveis, né? Alguns medicamentos, pela própria ação que a gente espera, pode realmente dificultar o sono, né? Como, por exemplo, um diurético, né? Se o idoso tomar um diurético durante a noite, né, um remédio para fazer xixi, certamente ele não vai ter um sono de qualidade. Ele vai acordar diversas vezes durante a noite para poder urinar, né? Então ele realmente no outro dia ele vai ficar sonolento, vai ficar mal-humorado, vai perder funcionalidade, vai deixar de fazer as terapias, a fisioterapia, vai deixar de fazer atividade física por conta desse cansaço, dessa fadiga, né? Então a gente sempre tem que pensar nos medicamentos.
E como o cuidador pode ter esse olhar ativo diante de pensar em algum medicamento? Sempre que a gente inicia um medicamento novo na rotina do idoso, é, é fundamental que o cuidador tenha um olhar para observar qualquer alteração que o idoso possa ter depois de iniciar essa medicação. Então, alguns medicamentos, até para pressão, podem produzir insônia. Alguns medicamentos, por exemplo, antialérgicos que promovam uma maior sonolência durante o dia, vão fazer com que o idoso tire pequenos cochilos e não durma à noite. Então, a gente sempre tem que tentar pensar, né, se tem ou tentar relacionar algum medicamento novo que possa ter se iniciado nas últimas semanas, nos últimos dias, para pensar nessa alteração na qualidade do sono, nessa insônia, como sendo culpa de algum medicamento. O que sempre acontece também, né, nas consultas diante de um quadro de uma insônia, né, até pela ansiedade do cuidador com relação a tratar essa insônia de uma maneira mais efetiva, né, é sempre pensar em medicamento. Né? Então, o que eu disse que vocês iam se surpreender, né, com relação ao tratamento da insônia é que o tratamento não é medicamentoso. Né? Alguns estudos mostram que terapia cognitivo-comportamental voltada para a insônia tem uma ação bem semelhante ao uso de medicamentos para dormir, ao uso dos hipnóticos, que a gente tem que usar no idoso com muita parcimônia, tem que usar com muito critério. Né? É muito fácil, né? Às vezes é muito cômodo dar um remedinho para o idoso para que meia hora ele durma, passe a noite bem e acorde no outro dia. Só que sem pensar nos efeitos colaterais, nos efeitos indesejáveis que essas medicações podem causar, como aumento de risco de aumentado de queda, né, que é muito comum o idoso tomar algum antipsicótico à noite, para dormir, acorda no meio da noite, ou para ir ao banheiro, para urinar, e pela própria tontura que o medicamento pode causar, que a medicação pode causar, ele pode cair, né? Pode ter uma perda de equilíbrio, cair, fazer uma fratura e toda aquela cascata que a gente já conhece, né? Com relação à complexidade, à gravidade de um quadro de fratura no idoso. Né? Então, muitos pacientes, muitos cuidadores, né, já vêm solicitando remédio, medicamento. Ah, doutor, minha vizinha toma, o outro paciente que eu cuido toma um remedinho, e esse da receitinha azul, do chequinho azul, muitas vezes fala, né, e é excelente, ele dorme, que é uma beleza. Então, lembrando, né, reforçando, que não é o tratamento de escolha. Né. O que é o fundamental para a gente poder cuidar, tratar, né, você como cuidador, como cuidadora, ter esse olhar ativo e poder fazer o melhor para o seu paciente para que ele tenha uma boa noite de sono. Né? Isso, em pouquíssimos casos, não vão resolver o problema. É o que a gente chama de higiene do sono. O que é a higiene do sono? São medidas, né, que a gente tem que tomar, que tem que se fazer, né, o cuidador já tem que começar a preparar antes de iniciar o sono. Então, começou a entardecer, já tem que começar a fazer um ritual para que o idoso tenha uma noite tranquila. Né? Algumas situações, como exposição a telas, por exemplo, no caso de celular, no caso de televisão, muitas vezes, principalmente celular, ou tablet, ou computador, faz com que inibam essa claridade, inibam alguns hormônios que são responsáveis pelo início do sono, como a melatonina. Então, sempre tem que se evitar qualquer tela, pelo menos aí de 2 a 3 horas antes do idoso ir para a cama. Né? Medidas de relaxamento, principalmente nos pacientes que têm algum quadro demencial. Então, pode-se colocar uma música mais tranquila, pode-se colocar um ambiente mais escuro, né, menos iluminado, né, com iluminação amarela, por exemplo, em vez da iluminação branca ou azul, que são tipos, frequências de luz, né, que podem realmente
inibir a melatonina, que é responsável pelo sono. Então, medidas, pode-se ler um livro, evitar bebidas cafeinadas. Então, café, no máximo, até 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, no máximo. Depois disso, nada de café. A cafeína é um estimulante que, quando tomado próximo do horário de deitar, certamente vai produzir alguma insônia. Né? Hoje em dia, no mercado, né, a gente sabe que muitas vezes o idoso pode ter um hábito e muito difícil de largar esse hábito, né, como tomar um café com leite à noite, tomar um café mesmo preto. Hoje em dia existem bebidas descafeinadas, né, então pode-se lançar mão dessas bebidas, né, desses cafés, né, essas preparações sem a cafeína, para que ele possa estar tomando, ingerindo à noite, sem que mude tanto a rotina. Quando houver alguma refratariedade, alguma dificuldade em mudar a rotina. A atividade física também é um ponto importante. É muito bom que o idoso faça atividade física durante o dia. Isso vai fazer com que o idoso se canse mais, vai fazer com que libere algumas endorfinas, algumas substâncias que vão melhorar muito a qualidade do sono durante a noite. Mas deve-se evitar atividade física pelo menos 3 horas antes do idoso ir para a cama, porque pode ter a função de estimular. Né? Então, uma caminhada noturna antes de dormir, ou mesmo ir para a academia, né, pode fazer com que, ao chegar em casa, tenha-se mais dificuldade para que consiga chegar ao sono, para que consiga deitar. Né? Uma outra medida que a gente tem que evitar é o uso de bebida alcoólica. Né? Muitas vezes, alguns pacientes, até jovens, que sofrem de insônia, acham que se tomar uma cervejinha, tomar alguma bebida antes de ir para a cama, isso vai fazer com que relaxe e com que o sono venha. Mas isso é um mito. Na verdade, ocorre o oposto. Né? Pode até promover esse relaxamento, mas o álcool não permite com que o nosso corpo, o nosso cérebro atinja as ondas mais profundas do sono. Então, o álcool é tido como um fator que dificulta bastante um sono de qualidade. Então, evitar o uso de álcool, evitar o uso de bebidas cafeinadas, estimular a atividade física na parte da tarde ou na parte da manhã, jamais antes de dormir, né, diminuir claridade, promover um ambiente de relaxamento. Uma outra dica também, jamais vá para a cama sem sono. Né, isso é fundamental. Né, a cama não é lugar para se procurar o sono. Eu sempre digo isso para os meus pacientes. Vai para a sala, vai para a varanda, vai para a cozinha, né, só vai para a cama, só deita quando começar, né, a ter algum sono, começar a ter algum processo, começar a bocejar, aí vai para a cama. Né? O mesmo vale para o cuidador só levar o idoso para a cama também quando ele esboçar algum comportamento de que possa já estar iniciando esse processo do sono. Então, essas são as principais medidas de higiene do sono. Somado a isso também, assim como a gente tem que evitar bebidas que possam ser estimulantes, como as cafeinadas, a gente pode estimular alguns chás, por exemplo, né, um chá de erva cidreira, né, até um leite quente mesmo, são bebidas que podem dar um conforto, podem dar um relaxamento, iniciar um processo de relaxamento também. Né? Então, esse tipo de bebidas também, essas bebidas tidas como mais naturais, quentes, muitas vezes podem promover também esse início desse processo do sono. Né? Evitar, claro, alimentação muito copiosa, uma alimentação muito... e comer, se alimentar muito, com muitos alimentos de difícil digestão, como alimentos mais gordurosos. Né? Então, comer uma feijoada, uma pizza, um alimento mais pesado nas últimas 2, 3 horas antes de ir para a cama, certamente, né, vai ter um sono prejudicado, né, ou por alguma dificuldade de digestão, ou por algum refluxo, né, ou por alguma queimação no estômago. Então, deve-se evitar também uma alimentação mais copiosa, uma alimentação maior durante a noite.
tentar, né, faz parte da higiene do sono também, tentar priorizar o período noturno para dormir, evitando pequenos cochilos durante o dia, né? Fazer com que o ambiente esteja mais confortável possível, né? Tanto um conforto acústico, ou seja, um ambiente silencioso, né? Tanto um conforto térmico, ou seja, nas cidades de calor, né? Deve-se promover um ventilador, né? Ou um ar-condicionado, né? Para que a temperatura fique adequada, para que a temperatura fique confortável, né? E o contrário também, nas regiões mais frias, né, o idoso tem que estar bem aquecido, tem que ter um quarto aquecido para que tenha um sono de qualidade, né? Então, um ambiente escuro, um ambiente silencioso, um ambiente confortável termicamente, né? Isso tudo faz bastante diferença, né? Outro ponto também, que a gente tem que observar tudo, a função do cuidador é sempre estar fazendo essas observações, ou seja, tendo uma participação mais ativa, é um ponto também que a gente muitas vezes não percebe. Mas quem aqui consegue dormir com pernilongo, muriçoca, mosquito, cada região do Brasil tem um nome, zumbido no ouvido, né? Agora imagina, muitas vezes o idoso com uma certa dificuldade de mobilidade, né, ficar com a noite inteira um pernilongo ou um muriçoca no ouvido, né? Certamente não vai ter um sono de qualidade, né? E muitas vezes, se tiver algum quadro demencial, ele não vai conseguir exteriorizar porque não teve sono de qualidade, né? Então, muitas vezes, ou promover o uso de telas em janelas, né, para evitar no período da tarde que esses mosquitos entrem, ou alguns tipos de inseticida para evitar também que apareça o mosquito, ou mosquiteiro, né, algumas regiões do Brasil é muito comum, são mosquiteiros, são algumas telas, né, que coloca-se em volta da cama para que proteja, né, dos pernilongos, dos mosquitos do idoso, né? Então, outra ponto também, uma dica muito importante, né? Chama-se até por fototerapia. É expor o idoso durante o dia à luz solar, durante o dia, né? Então, quanto mais tiver exposto à luz solar, mais vai estimular durante a noite a produção de algumas substâncias que vão contribuir com o sono, né? Isso aí a gente sabe até a gente percebe, né, quando vai para a praia ou quando fica um dia todo numa piscina, né, ou tomando sol na praia, a gente sempre dorme melhor durante a noite, né, dá mais sono, a gente relaxa mais durante a noite, justamente pela exposição da luz solar, né, além de promover melhora dos níveis de vitamina D, além de promover essa questão da regulação do sono vigília, né, o sol também tem essa característica. Então, a fototerapia ou exposição solar é importantíssimo para que ocorra realmente um sono de qualidade durante o dia, né, durante a noite. Técnicas de relaxamento também podem ser usadas, né, para que, como músicas, técnicas de respiração, de meditação, isso aí ajuda bastante a melhorar a qualidade do sono no paciente mais idoso, até nos pacientes mais jovens também. Agora, voltando ao assunto desse último estudo que saiu das diretrizes, a terapia cognitivo-comportamental, ela é tão eficaz quanto o uso de hipnótico, quanto o uso de comprimido para dormir, né? Por quê? Porque quanto mais o idoso ou qualquer pessoa tem insônia, é como se fosse um ciclo, uma bola de neve. Vai aumentando cada vez mais a preocupação em dormir, né? Então, o idoso, a pessoa quando tem insônia, ela deita na cama já procurando sono. Na cama ela fica preocupada, já passou tantas horas, já é 1 hora da manhã, não consigo dormir, aí olha no relógio, 1h30 da manhã, levanta, toma água, volta para a cama, 2 horas da manhã, não consigo dormir, e eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E essa preocupação toda vai perpetuar esse quadro da insônia. Então, a terapia cognitivo-comportamental voltado para a insônia, né? Não é qualquer terapia, não. A cognitivo-comportamental voltado para a insônia faz-se todo esse trabalho, né, de desmistificação do sono, da importância do sono, com relação a essas preocupações, né, estimula uma higiene do sono adequada,
né? Então, são todos esses fatores que vai fazer com que o paciente fique mais tranquilo, com que o idoso fique mais tranquilo e comece a ter um relaxamento mais adequado para ter uma noite mais tranquila de sono. Tá bom, era isso mesmo que eu queria falar com relação à importância das medidas e da higiene do sono para o tratamento e para evitar com que se apareça insônia, né? Eu acho que o cuidador tem que saber, tem que ter o olhar atento, o olhar sentinela para saber se tem algum fator externo que possa estar contribuindo para essa insônia, saber realmente se é insônia ou não, ou se é só uma mudança de padrão mesmo, de, de, de padrão de sono mesmo, que pode estar vindo com a idade, com a senescência, né? Saber se isso realmente está incomodando, está deixando, fazendo com que o idoso tenha perda de funcionalidade, fazendo com que ele fique mais sonolento durante o dia, fazendo com que aumente o risco de queda, fazendo com que ele não esteja tão estimulado mais por conta de sonolência a fazer atividade física, o que vai promover sarcopenia. Ou seja, está vendo como que as doenças e os quadros patológicos dos idosos são sempre interligados? É uma cascata, uma coisa gera outra, gera outra, gera outra, né, e vai se criando, né, uma espiral, né, que muitas vezes podem ter desfechos negativos. Então, a importância do cuidador ter essa percepção para evitar com que essa espiral evolua de uma maneira ruim, né, ter esse olhar ativo, né, para poder estar imediatamente já identificando, levando ao profissional de saúde para que corte essa espiral e evite com que tenha todas aquelas síndromes tão temidas na geriatria, né, aquelas síndromes que eu já tive a oportunidade aí de explicar em outras aulas também, tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês a respeito de insônia, né? Insônia deve-se ter uma atenção especial com relação aos riscos, não necessariamente é um quadro patológico e qualquer identificação tem que ser levada, qualquer identificação de algum problema tem que ser levada prontamente ao profissional de saúde, tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês. Já aproveitem, se quem gostou do vídeo já compartilha com quem tem algum idoso, quem cuida de algum idoso que possa ter quadro de insônia com frequência, essas dificuldades para dormir, né? Já aproveita, já curte, já deixa seu like e até o próximo vídeo.